Agora eu só falo carioquês. Eu estou no Rio de Janeiro e não falarei mais paranaense nem paulistês. Agora é carioquês. Então, a gente ri até com ele, mas é isso aí, Hudson. Vamos lá, gente, vamos lá para não gastarmos tempo. Foi só um breve, que faz parte da aula, né, o chamado acolhimento, ou rapport, que o início da aula tem que ser feito, né? Mas vamos lá, Êxodo capítulo 20. E eu sempre que leio o Êxodo, eu me lembro de um presbítero nordestino que, quando ia dirigir qualquer coisa e o texto que ele ia ler era de Êxodo, ele falava Exodó. Vamos abrir no livro do Exodó. Então, é o Êxodo. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Ok? Muito bem. Esse texto, lembrando, ele é o preâmbulo da aliança, do livro da aliança, da constituição da aliança, das estipulações magnas, maiores, régias, áureas, o adjetivo que você quiser dizer, maior da aliança, que vem no livro do Êxodo, do capítulo 20 ao capítulo 23. Tem 2 molduras, a introdução à aliança, capítulo 19, a conclusão, capítulo 24, são textos narrativos, e agora textos legais do 20 ao 23. Você não pode tirar a moldura narrativa, porque lei sem narrativa vira legalismo, e é na narrativa que são estabelecidos todos os aspectos não legalistas da lei. Mas mesmo neste preâmbulo, neste início, talvez dentro do livro da aliança, a parte mais importante, também ele começa com graça, porque se você olhar, então Deus falou estas palavras: eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Queridos, legalismo jamais, jamais, jamais. A lei só faz sentido para quem foi libertado pelo Senhor. A lei é para os que tiveram a experiência da libertação da escravidão. Israel, libertação da escravidão no Egito.
E onde está aí escrito casa da servidão, é interessante que ele usa um plural, casa das servidões, das escravidões, para ser mais exato, né? Para dar a ideia de que foram muitas e aflitivas, né? Então a ideia, olha, vocês sabem do que eu tirei vocês. Vocês sabem do que eu tirei vocês. Eu os tirei não só geograficamente do Egito, eu os tirei de muitas aflições na escravidão. Muitas. Então, essa experiência com a graça é que pode dar algum sentido para a obediência. Quem não tem experiência com a graça, quem não foi libertado, no nosso caso, do pecado e da morte, o que comemoramos e rememoramos na semana passada, a semana em que tiramos para mais do que a cada domingo rememorarmos a nossa libertação através da morte e ressurreição de Jesus, quando nós perdemos este referencial, quando nós não temos essa experiência, nós nos tornamos legalistas. Faça isso, não faça aquilo. Porque nós fomos libertados pelo Senhor, o Senhor agiu, nós temos a experiência com o Senhor, com a ação do Senhor. É muito interessante que Pedro está ressoando um pouco isso lá no capítulo 2 da sua primeira epístola, e quando ele fala de santificação, de deixar mentira, falsidade, tal, ele faz uma ressalva. Se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Não faz nenhum sentido pregar obediência para quem não tem experiência com o Senhor, para quem não foi libertado por Ele, para quem não experimentou a graça dele. É a graça que nos habilita a obedecer. E não o contrário, não é a obediência que nos habilita a sermos receptores da graça, ao contrário, a graça nos habilita a obedecer. Essa experiência com o Deus libertador, com o Senhor que foi gracioso e é gracioso conosco e nos liberta, que nos torna capazes de obedecer. Uma outra coisa muito interessante é que há alguns estudiosos que digam que esse preâmbulo todo tem um grande mandamento: não tenha outros deuses diante de mim. E que todos os demais mandamentos são nada mais, nada menos desse primeiro grande mandamento. Ok? Não estou pronto a aceitar isso, mas entendo que sim. Se você olhar, por que Israel foi punido sempre? Qual foi o mandamento que levou Israel para o exílio, por exemplo? O que os profetas mais pregaram contra Israel? Eles deixaram o Senhor para servir outros deuses. Então, de fato, sempre no entendimento de Israel, esse é o mandamento principal. Por quê? Porque ele vai contra a experiência da graça. Quem faz outros deuses, e embora não queira abandonar o Senhor, quer servir tanto ao Senhor quanto aos outros deuses, não está de fato refletindo a experiência com o Senhor que tirou do Egito e da casa das aflições, das muitas servidões, das muitas escravidões. Essa experiência com Deus, ela nos satisfaz e nos faz termos exclusividade com Ele. Quem tem experiência com o Senhor só quer o Senhor e nenhum outro Deus. Então, de fato, a maior traição, a maior desobediência, a desobediência magna dos mandamentos é tentar seguir a outros deuses.
E veja que Israel nunca quis abandonar o Senhor. Israel quis servir ao Senhor ao mesmo tempo que servia outros deuses. Israel nunca falou, vamos deixar de cultuar o Senhor. Nem o reino do norte. Você vê que o Senhor, o nome do Senhor está na boca deles o tempo todo. Israel nunca quis deixar de ser o povo do Senhor, mas queria ser o povo do Senhor ao mesmo tempo que cultuava deuses menores. Né? É a ideia de que somos, e que é muito moderna, né? Infelizmente, ainda até hoje, nós precisamos de algo visível. O Senhor é um Deus que não se manifesta de forma visível em imagens, em esculturas, em coisas que são palpáveis para a adoração. Nós precisamos. Como a igreja na Idade Média resolveu que adorar o Senhor através de Jesus se tornava algo muito transcendente, precisava de alguma imanência, de gente que fosse exemplo, que fosse uma espécie de intermediário entre nós e Deus, porque sem essa gente ficava difícil você ir ao transcendente, precisava de alguma imanência. E hoje, de novo, vemos as pessoas necessitando de imanência, está havendo um movimento de retorno ao catolicismo de muitos evangélicos, né? É um fenômeno que tende a se tornar cada vez maior. E uma das questões que eles levantam é que esse Deus totalmente espiritual, que eu não vejo nada, que eu não tenho no culto nenhuma imagem visível dele, se torna incompreensível e impossível de ser adorado. Mas o Senhor sempre estabeleceu que ia ser assim. E nós não podemos nos curvar diante disso. Essa é a grande questão. Ter outros deuses, ainda que menores, sem deixar de adorar o Senhor, é um absurdo. E o que dizer, então, de outras coisas que a gente faz, como nossos ídolos, etc, 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 etc. Mas fica aqui a minha palavra, vamos parar para não tomar muito tempo. Tenho outras coisas que eu gostaria de dizer nesse texto, mas fica para uma próxima oportunidade, né? Outras coisas, olhando bem o texto na forma como ele foi colocado, e a gente vai, em outro momento, fazer menção a ele. Mas nós vamos orar e vamos falar um pouquinho sobre tradução, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre tradução, olhando algumas coisas nesse texto aqui. Tá bom? Bondoso Deus e Pai, nós nos colocamos na Tua presença e pedimos a Tua bênção sobre o dia de aulas que os queridos discentes terão no dia de hoje. Que eles sejam capacitados pelo Senhor, iluminados pelo Senhor, para na interação com os professores, com os textos que lerão, com os exercícios que farão, possam eles crescer, mas não crescer apenas em conhecimentos adquiridos, mas crescer principalmente no conhecimento relacional com o Senhor. Abençoa-os, para que a cada dia eles tenham uma maior experiência com o Senhor, o Deus que os libertou, o Deus que nos salvou, que nos libertou das nossas servidões, servidão à morte e, em especial, servidão ao pecado. Ó Pai, abençoa-nos, que sejamos obedientes, mas não obedientes por legalismo, mas obedientes em resposta à Tua graça. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bom, queridos. Então, a primeira definição que você vai precisar fazer para formular uma tradução definitiva, uma tradução que vai ficar lá no seu trabalho, a primeira definição
que precisa ser dada é a definição de que filosofia de tradução você vai adotar. Há duas filosofias e o espaço que fica entre elas, quer dizer, ok? Duas filosofias de tradução, equivalência formal e equivalência dinâmica. Então, espero que tenham entendido no vídeo o que significa uma, o que significa outra, e espero que tenham entendido. Há alguma dúvida quanto a isso? Né? Já podemos tirar já. Equivalência formal, equivalência dinâmica. Todos tranquilo quanto a isso? Tranquilo, professor. O vídeo foi muito bom, aliás, bacana a explicação do senhor. Pelo que a gente entendeu, não tem como ser 100%, como o senhor disse, né? Uma tradução formal e nem dinâmica, né? Interessante. 100% dinâmica é paráfrase. Ok? 100% formal é impossível. Ok? 100%. Qual a Bíblia? O senhor chegou a citar alguma Bíblia que é paráfrase? Aquela do Eugene Peterson, se eu não me engano, né? O senhor chegou a falar. Ela não é uma paráfrase pura, o Misael. Ela é quase que 100% equivalência dinâmica, mas não chega a ser. Em alguns momentos, em especial no Antigo Testamento, no Novo Testamento ele viaja mais na paráfrase, mas no Antigo Testamento, em vários trechos, ele tenta traduzir. Ainda que buscando mais a equivalência dinâmica, mas ele tenta traduzir no Antigo Testamento, que é a especialidade. Ele é um grande conhecedor do hebraico, das línguas semíticas, né? O doutorado dele é em línguas semíticas, né? O doutorado do Eugene Peterson é em línguas semíticas, e o orientador dele foi o William Foxwell Albright, que é uma fera tremenda, né? Em arqueologia bíblica e também nas línguas semíticas, que ele, a partir dos achados arqueológicos, ele em especial se envolveu muito com a pesquisa das línguas semíticas que ele foi achando nos muitos documentos que ele foi achando. Não só hebraico, mas aramaico, acadiano, fenício, ele realmente foi... Professor, uma curiosidade, o Albright é o mesmo do História de Israel ou não tem nada a ver? Do livro História de Israel? A História de Israel, quem perguntou, desculpe... O Guilherme. Guilherme, desculpa, é que não apareceu para mim aqui quem perguntou. Não tem problema. Eu gosto sempre de responder pelo nome e que a gente estabelecer diálogo, né? Guilherme, é o seguinte, o Albright, ele é o grande nome de uma escola bíblica arqueológica, a escola bíblica que se desenvolve mais nos Estados Unidos, que tem uma filosofia de arqueologia diferente da filosofia de arqueologia, por exemplo, da escola bíblica alemã, que tem como grandes nomes Martin Noth, Albrecht Alt e outros. E o Albright teve dois grandes discípulos, que foram discípulos dele, formados por ele, que se tornaram tão grandes quanto ele, que foi o G. Wright, nós temos o livro dele em português, e o John Bright, o da História de Israel. Então, o John Bright foi discípulo direto e um que chegou no mesmo nível praticamente do Albright. Esses dois primeiros discípulos, os dois grandes primeiros discípulos formados pelo Albright, que foram seus companheiros de pesquisa arqueológica e tal, foram o G. E. Wright, G. Ernest Wright, eu não lembro do que é o G, agora ele nunca assina, é sempre G. E. Wright, em algumas G. Ernest Wright, então o E até sei, mas o G eu não sei. E o John Bright. Entendi, então, obrigado. o John Bright de História de Israel. Tá? Muito obrigado. Professor, bom dia. Bom dia. Pode falar, Anderson. Entre as duas traduções, eu acredito que uma boa tradução do texto hebraico seria ficar transitando entre as duas, né? Tanto a formal quanto a dinâmica, né? Porque, mesmo porque as expressões idiomáticas, por exemplo, traduzir literalmente não faz sentido nenhum para a gente, né?
Então, precisa ter o bom senso diante do texto que está analisando, né? Nem a edição revista e corrigida, que é a mais de equivalência formal que temos, tá? A revista corrigida, em especial a da Trinitariana, mas mesmo as da Sociedade Bíblica do Brasil, são as maiores equivalência formal que temos. Elas não conseguem ser 100% por causa disso que você falou, Anderson. Há expressões idiomáticas que não fazem sentido algum ser traduzidas ao pé da letra. Algumas o português nem permitiria. Então, por exemplo, vamos trazer. Quando diz aí casa das escravidões, o português não permitiria essa tradução. Ninguém traduz assim. Todo mundo traduz casa da servidão, casa da escravidão, no singular. O que o hebraico está querendo dizer é que as escravidões eram muitas, né, lá, quer dizer, a ideia é da multiplicação da aflição, Anderson. Mas isso em hebraico permite isso, em português não. Então, não dá para traduzir por equivalência, 100% por equivalência formal. Então, até uma das razões do uso desse texto é essa expressão. É impossível. O que você faz? Na hora de pregar, você vai levar que a escravidão era muita, que eram muitas aflições que eles sofriam lá na escravidão na terra do Egito, ok? Mas você não consegue traduzir 100% por equivalência formal, nem a corrigida, que é a mais formal de todas, tá bom? Concordo plenamente, quer dizer, tentar um equilíbrio entre equivalência formal e equivalência dinâmica é uma boa saída. Uma excelente ideia. Mas tem que ser muito clara. Se eu vou privilegiar a equivalência formal, eu vou ficar no meio termo, claro. Ou se eu vou privilegiar, eu vou ficar da linha divisória para cá um pouco, ou da linha divisória para lá um pouco, em relação para a equivalência dinâmica. Vou citar um exemplo de duas traduções nesse texto para mostrar o que eu quero dizer. Por exemplo, eu li na Nova Almeida Atualizada. A Nova Almeida Atualizada, ela está mais ou menos no meio, mas ela pende um pouquinho para a equivalência dinâmica. A Revista e Atualizada está mais ou menos no meio, mas tende um pouco para a equivalência formal. Por exemplo, veja, vou passar aqui, acompanhe, eu vou passar para Almeida Revista e Atualizada. Deixa eu só tirar aqui a interlinear. Veja, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás. Perceba que ele privilegiou a equivalência formal. Ele está traduzindo imperativo masculino singular, como se deve na equivalência formal, por segunda pessoa, imperativo segunda pessoa do singular em português. Ok? Nova Almeida Atualizada já fez uma opção, já que praticamente ninguém mais usa segunda pessoa no Brasil. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha, não faça, não tome. Ok? Então, a Nova Almeida Atualizada ultrapassou um pouquinho a linha divisória para a equivalência dinâmica. Não apenas com expressões que não dá para traduzir igual, mas com alguma atualização de linguagem para facilitar a compreensão das pessoas hoje. Então, a Revista Atualizada ficou um pouquinho para lá, ela também traduz muitas expressões, muito mais do que é corrigida, expressões idiomáticas ela já traduz de forma mais compreensível em português do que a Revista Corrigida, mas preserva ainda majoritariamente a equivalência formal, enquanto a Nova Almeida Atualizada já atravessa um pouquinho, a NVI atravessa um pouquinho mais ainda, interpreta um pouquinho mais,
e a NTLH interpreta mais ainda. NTLH é a que mais se aproxima dentro das traduções de português da paráfrase, é a NTLH em português, tá? Então, vocês percebem, ver o que significa essa escolha da filosofia de tradução? Bom, outra coisa, por exemplo, no primeiro versículo, traduzindo ao pé da letra, e disse, né? E disse Deus todas estas palavras ao dizer. Ao pé da letra é isso. E disse Deus todas estas palavras ao dizer. Da atualizada para cá, nenhuma tradução vai traduzir esse lemor mais. Então, a corrigida ainda traduz. Não traduz ao pé da letra, não dá. Ao dizer não comunica nada. Traduz dizendo. Então, mais atualizada já não traduz. A Nova Almeida atualizada e nenhuma das traduções contemporâneas que optaram por aí usar a equivalência dinâmica. Para facilitar a compreensão. Bota 2 pontos. Como o Lamedin diz, o lemor, quando você achar o lemor, ele já diz 2 pontos. Então, Deus falou todas estas palavras, 2 pontos. Os 2 pontos que estão aí é lemor, em hebraico. Tá certo? Então, toda essa questão é uma questão que você tem que olhar. Você não pode simplesmente traduzir. Você tem que, antes de traduzir, fazer algumas definições. O que o Anderson falou é privilegiando um pouco a equivalência formal ou privilegiando um pouco a equivalência dinâmica, ficar mais ou menos no meio. Sempre. Não, como eu falei no vídeo para vocês, para a exegese que vocês entregarão ao presbitério, meu conselho, privilegie um pouco a equivalência formal, ainda que você tente manter mais ou menos no meio termo, mas privilegie um pouco a equivalência formal. Por exemplo, tá? Privilegie um pouco a equivalência formal. Minha opinião. Poderá ser mais tranquila a sua passagem por este momento de exegese, caso você privilegie um pouco a equivalência formal. Agora, nesse caso, você vai ter que estudar algumas gramáticas em português, porque, por exemplo, se você fosse priorizar um pouco a equivalência formal e traduzir tudo por segunda pessoa, você precisa se lembrar sempre de como se faz a segunda pessoa, etc., etc., tanto no imperativo como, no caso, no negativo aí, né? Então, você tem que dar uma estudadinha para não ter problemas, né? Para não errar. Mas meu conselho seria privilegiar um pouco a equivalência formal para o presbitério. Para a igreja, não. Com a igreja, eu uso muita equivalência dinâmica e quando Deus está falando com pessoas, eu gosto de usar o você mesmo e para atualizar, para as pessoas entenderem melhor, porque na minha congregação ninguém usa tu, né? Para aqueles a quem eu prego, ninguém usa tu, não sabem, não fazem mais ideia do que seja isso, tá? Então eu privilegio na hora de traduzir em miúdos o texto, eu uso sempre você, terceira pessoa e tal. Nas orações, quando vou orar, eu uso segunda pessoa e tento usar de forma correta, com o português correto. Aliás, isso valeu certa vez recebermos uma irmã, né? Eu me lembro quando fizemos uma pública profissão de fé e batismo de uma senhora que era professora
na área de letras, na PUC de Campinas, quando eu era pastor na Igreja Central, e então ela contou um pouco da história que ela andou por algumas igrejas, mas só resolveu se fixar na nossa, e um dos presbíteros perguntou por quê, e a resposta dela, porque aqui os pastores não agridem a língua portuguesa. Eu não consigo ouvir gente que agride a língua portuguesa, e ela citou explicitamente isso, que não sabem conjugar um verbo em segunda pessoa, que usam segunda e terceira pessoa, etc, etc, etc. Então, é algo que eu sempre tenho procurado. Mas no falar, na pregação, no trazer em miúdos o texto, eu uso sempre terceira pessoa, você, para facilitar. Com relação a Deus, não. Isso causaria muito escândalo. Ainda causa muito escândalo nas pessoas usar terceira pessoa para Deus. Oh, Deus, você fez isso, aí não dá. Tá bom? Mas é isso. Professor, Pois não, Anderson. essa primeira palavra aí, haver, né? Hayedaber. Haber, ela tem a mesma raiz da var, né, da palavra? É um verbo no Piel, um verbo denominativo. Lembrando o que é um verbo denominativo. Verbo denominativo é um verbo que tem sua raiz no substantivo ou adjetivo. A grande maioria é substantivo, um ou outro é adjetivo, mas 90 e poucos por cento dos verbos denominativos tem sua origem em substantivos. Este verbo tem sua origem no substantivo davar. Davar, né? É porque eu fiquei confuso, porque eu vi o vav aí, o iode, e me pareceu um substantivo. Falei, caramba, Não, e não é, não, é um verbo denominativo, então. no Piel, imperfeito. O vav no veja, imperfeito, o né? vá é o vav consecutivo, né? Já fica claro. Consecutivo, certo. Mas o prefixo do imperfeito piel tem prefixo em geral ie, e o que fica na raiz, né, da ber. Uhum. É o verbo diber, um piel, verbo denominativo que tem no piel só. E é derivado da raiz do substantivo. Quase todos os substantivos hebraicos é que são derivados dos verbos. O comum é substantivo derivado do verbo. Porém, alguns verbos, ao contrário, são derivados de substantivo. Pois é, eu olhei aí e eu achei estranho, porque normalmente esse vav conversivo aí, ele nunca acompanha um substantivo, é sempre um verbo, né? É, Então, eu olhei aí ao contrário, nesse caso, né? A palavra que deriva do substantivo, o verbo que se deriva do substantivo. aí é o verbo derivado do substantivo davar. Sim. Sim. Então, e disse, né? Palavra, davar, disse, né? Disse Deus, et indicativo de objeto direto, et ko ha devarim, ha ele. Então, todas estas palavras. Ok? Todas estas palavras. Tranquilo? Bom, de novo, eu vou tendo que fazer algumas opções. Por exemplo, traduzindo o versículo 2, palavra por palavra, a tradução, a pré-tradução, como ficaria? Eu, o nome de Deus, Adonai, o Senhor, Eloheha, teu Deus. Veja que falta alguma coisa. Eu, o Senhor, teu Deus. O que é que falta aí? Artigo? Não. Pronome pessoal, eu sou. Não é pronome pessoal, é o verbo, né? O verbo. Sou. Sou. Okay? Sim, a predicação adverbial. Não é nem adverbial, é simplesmente justaposição. É aquilo que a gente viu quando no Lambdin colocou David Melech Tov. Davi é um bom rei. Falta o verbo ligação. Você justapõe sujeito e predicativo sem
sem uso de frase adverbial, sem uso de adjetivo em função predicativa, sem uso de particípio, sem uso de infinitivo, você simplesmente justapõe substantivos ou pronomes e substantivos. E aí você tem que prover o verbo ligação. Ok? Então, é o caso aí. Para a tradução final, eu preciso dizer, eu sou o Senhor teu Deus. E sempre no presente do indicativo, quando tiver que prover. Não, não sempre. A maior parte das vezes, sim, mas não, nem sempre. Você tem que olhar o contexto, tá? Como Deus está se apresentando, então, sim. É um preâmbulo em que ele está dizendo quem ele é, sim. Presente funciona muito melhor, ok? Mas não necessariamente. Você tem que olhar o contexto. Eu diria que a maior parte das vezes até será presente, mas tem que olhar o contexto, Anderson. Ok? Asher, quase sempre, né? Oração subordinada, adjetivo? Adjetiva, tá? Então, que, ou o qual, tá? São para não ultrapassarmos os 40 minutos de aulas síncronas. Não eu pessoalmente, todos os professores, tá? Vamos lá. Então, que ou qual, oração subordinada adjetiva. E aí eu tenho que fazer uma definição para a tradução em português. Qual é? Essa oração subordinada adjetiva é restritiva ou é explicativa? Qual é a diferença? Acredito que é restritiva, né? É restritiva, claro que é, tá? Perdão, não é restrita, é explicativa. Qual é a Mas diferença? pois te tirei, deve ter colocado, então? A diferença em português vai ser uma vírgula. Ah, entendi. Por isso que eu falei restritiva, por causa da ausência desse pois aí, vamos dizer assim. Não, pois é oração coordenada explicativa. Essa é oração subordinada adjetiva explicativa. É diferente em português. Tá bom? Por quê? Então, veja, isso tudo, depois de você fazer análise gramática sintática, é que você vai definir. Vou colocar vírgula ou não? Todo mundo coloca vírgula. Por quê? Porque se eu usasse restritiva, eu sou o Senhor, o teu Deus, um entre muitos. Estou restringindo qual entre os deuses deles é que está falando. Se é explicativa, não. Eu estou simplesmente dizendo, olha, eu sou o teu Deus, o que te tirou da terra do Egito, entre vírgulas. Ok? Se é restritiva, eu estou dizendo, porque eu tenho vários deuses e eu vou restringir um deles, aquele que eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Ok? Teologicamente, até seria uma heresia usar restritiva aí, sem vírgula. Tá bom? Seria Deus admitindo que há outros deuses e ele está restringindo, dizendo qual deles ele é. Ok? Entenderam? Opa, professor, Pois não. é muito Pode falar, Guilherme. significativo quando do verso 1 para o verso 2 não é mais Elohim, mas sim Yahvé. Isso é algum Sim, é de forma proposital? sim, sim, Porque aí a gente poderia recair no erro do seu Deus em seus deuses, ou não? sim, Fica muito sim, estranho. sim. Está deixando claro que é um Deus e que só posso traduzir Elohedha como teu Deus ou não teus deuses. Sim. E mais, está estabelecendo a relação direta. O nome do Senhor é o nome da aliança, é o nome que Deus deu a conhecer. Quando alguém dá a conhecer o nome, estabelece relacionamento. Entendi. Toda vez que ele estabelece nome, ele usa o Yahvé. Sim, nome dele. É o nome dele. Entendi. Sim, é significativo, sim.
É por isso que eu trabalhei a ideia da experiência com Deus e a sua graça libertadora. Uhum. Ok? Obrigado. Nada. Perceba aqui, avadim, plural, servidões, escravidões, tá? Que você não pode traduzir, vai ter que usar a equivalência dinâmica, trazer para o singular, tá bom? Vai ter que estabelecer equivalência dinâmica, obrigatoriamente, até a corrigida aí, joga para o singular. É obrigada, porque em português não fica bem casa das servidões, mas sim casa da servidão, casa da escravidão. Ok? Mas o que o hebraico está querendo dizer e que você deve ressaltar quando pregar? Não na tradução, mas quando pregar? Que era muita servidão, sabe? É muita escravidão. Ok? Deus está lembrando para eles, que Israel sempre esquecia, né? Tinha saudade do Egito, Deus está lembrando para eles que a vida lá não era nada boa. Nada boa. Ok? A gente precisa lembrar para o nosso povo, às vezes, que o pecado é ruim, viu, gente? Tem que lembrar. Muita gente com saudade do pecado. Lembrar que é uma escravidão, aliás, muita escravidão. Então, essa é uma lembrança que a gente precisa, de vez em quando, fazer para o nosso povo. Mas você tem que fazer essa opção aqui, na tradução. Okay. E as notas de tradução, para encerrar aqui o nosso esquema, né? Vamos ficar só 2 versículos aí, não dá para a gente... uma outra opção interessante, desculpe, eu esqueci, o verbo no refil aqui, é interessante. Ok? O que quer dizer esse verbo? O verbo yatsá é sair. O verbo yatsá é sair. Então, o uso é o uso claramente causativo, fazer sair ou tirar. Quando eu faço alguém sair, eu tiro, tá bom? Então, Deus fez Israel sair do Egito. É a ação de Deus. Causativo, a sua pergunta, quem fez a ação? Deus. Claro. Deus fez Israel sair. Ou seja, Deus tirou Israel do Egito. Então, é um refil de uso causativo. Mas eu gostaria de um refil permissivo. Deus permitiu Israel sair. Não. Deus agiu. E olha como agiu. Os 10 sinais que ele realizou lá no Egito foram atos grandiosos de Deus que fizeram Israel sair de lá. Então, um refil permissivo não encaixa aí de jeito nenhum. Então, não dá. Não dá. Outro tipo de refil intensivo, menos ainda. Tá? Menos ainda. Então, claramente é um refil causativo aí, não tem muita opção. Tá bom? Bom, notas de tradução. Nesse texto, quais notas de tradução eu deveria usar? Primeiro, a nota de tradução que vai me dizer que eu fui obrigado a colocar um verbo de ligação aqui, porque que não tem no hebraico. Anohi, Adonai Elohecha, eu sou o Senhor teu Deus. Esse sou não está no texto bíblico original, porém é necessário, a língua portuguesa exige que eu o use. Tá bom? Outra nota de tradução fundamental aqui é a nota de tradução com relação ao verbo refil, entendido de forma causativa. Deus causou a saída de Israel do Egito. Deus fez Israel sair do Egito. Deus o tirou de lá. Então, enfatizar que você optou pelo uso causativo do refil, tá bom? Nesse caso, tá? O uso causativo é aquele que realmente
importante e a ação perfeita traduzida no passado. Tirou. E, finalmente, no versículo 2, eu faria uma nota de tradução aqui no Avadim. Por quê? Porque ao pé da letra é das servidões, das escravidões, mas por causa da língua portuguesa, para a boa compreensão em língua portuguesa, você traduz no singular, mas o plural significa que a servidão era muita, era multiplicada, a escravidão era multiplicada, era muito grande. Tá certo? Essas são notas, traduções que eu faria neste versículo. E a definição de oração subordinada adjetiva, colocou a vírgula para definir que é uma oração subordinada adjetiva explicativa. 4 notas de tradução no versículo 1 seriam necessárias, na minha opinião. Ok? 4 notas de tradução no versículo 2. Como fazer as notas? Bom, eu aprendi que eu poderia fazer de 2 formas, e eu acho que continuam válidas. Primeiro, como uma nota de rodapé na tradução. Segundo, como uma parte em separado, notas de tradução. Ambas as formas são aceitáveis. Eu prefiro fazer em separado porque eu me acostumei a fazer assim. E continuei a fazer. Porque no meu tempo, fazer nota de rodapé era complicado, meu filho. Datilografia. Você tinha que imaginar quantas notas de rodapé daria em cada página, deixar o espaço para as notas de rodapé para não datilografar até lá. Era bastante complicado fazer isso, gente. Então, para nós era quanto menos notas de rodapé, melhor. Já tinha as notas bibliográficas, das quais a gente não podia fugir. Então, a gente ficava só as notas bibliográficas mesmo e fazia em separado, notas de tradução. Muitos alunos preferem fazer com nota de rodapé, porque agora com o computador é fácil fazer nota de rodapé. Mas há um segundo motivo pelo qual eu continuo usando também em separado. E eu queria dizer para vocês esse segundo motivo também. É que eu sou meio perfeccionista, eu faço mais notas de rodapé, notas de tradução até do que às vezes seria necessário. E com isso ia ficar tanta nota de rodapé, é muito chato você ler, eu não sei, eu não gosto de ler livros em que as notas de rodapé ocupam mais de metade da página. Ela me cansa, dá uma sensação de cansaço na leitura. Não sei se isso acontece com vocês, a mim acontece. Então, eu prefiro, por isso, usar em separado. Mas pode usar por nota de rodapé? Pode, tranquilamente. Professor, Sem problema nenhum. um- Pois não, Guilherme. uma dúvida. Por Pois exemplo, não. eu, diante dessa tradução, eu venho escolher o texto da NAA. Dessa forma, e aí, a partir dessa tradução, eu vou validar ou eu vou fazer a minha tradução desde o início? Bom, vamos lá. Eu acho que a gente deva fazer a nossa tradução. Uhum. Eu, pessoalmente, acho que é importante fazer uma tradução pessoal. Sim. Óbvio que eu vou contrapor com outras traduções, sem dúvida. Vou cotejar. Alguns presbitérios não gostam que façamos traduções. O meu é esse. É? É. Tá. Que presbitério é o seu, Guilherme? PMGA, Presbitério de Maringá. Eles já deixaram claro que não gostam. Eles são Ok. contra até análise literária, professor. Eles são daqueles fundeca, dos mais fundeca mesmo. Bom, então você não faça. Não, Mas vamos. aqui, para mim, para você aprender a fazer uma tradução pessoal para quando você for pregar, faça. Mas para eles lá, você não faça. Pula essa parte, tá bom? Coloca uma comparação entre 3 ou 4 traduções evangélicas em português, tá bom? E entrega para eles.
qual Sim. é a melhor, tal, etc, etc. De qualquer jeito, você vai ter que estudar o texto hebraico para fazer isso, mas faça isso. Eu sei que o presbitério de Itapeva também encrespa com isso. Tem alguém de Itapeva ou região ali? Só complementando, o meu acha que o método de análise literária, ela vem do método me Histórico fugiu, crítico. histórico crítico e não Sim. sou, não conversa. Eu uso algumas ferramentas histórico-críticas, vou usar um termo que eles usam, mas no efeito ao contrário deles, demitologizadas, tá bom? Eu não uso com os pressupostos deles, com as ideias deles, mas uso com as nossas ideias, como a maioria dos conservadores e até alguns fundamentalistas acham que deva ser usado, né? Você pode, até Augusto Nicodemos e outros usam tranquilamente a análise literária, sem problema Mas nenhum. só dizer aqui, está sendo gravado, eu amo meu presbitério, tá? Oi, desculpa. Só dizer aqui que está sendo gravado, eu amo meu presbitério. Pastores É, incríveis. ó, pessoal, quem grava, lembra o seguinte, isso é um ambiente, entre aspas, sagrado entre nós, né? Pelo Ah, amor de sim, Deus, o Jefão sempre ela é só para não vamos nós. expor colegas né? Por favor, né? Imagino que ninguém vai fazer isso com você não, Guilherme, tá? Não, tô em Mas, paz, o Jefão cuida disso, sempre tá, cuidou. ok. Então, é só para deixar claro. Mas a maioria dos presbitérios vai querer a sua tradução. O manual do candidato, a IPB quer a sua tradução. O manual do candidato diz que você deve fazer uma tradução. Então, mas tem alguns que não aceitam o que a própria IPB determina e vão para outros caminhos, né? Infelizmente. Voltando a falar do que o Gui está falando aí, professor, deixar de considerar o texto na sua literatura também, eu acho que seria um exagero, né? Como o senhor falou, Claro usar que é as um exagero. ferramentas literárias é fundamental, porque afinal a gente está falando de um texto, ele tem um gênero, né? Ele tem propriedades que lhe caracterizam e fazem diferença na hora de expor o texto, né? Sim, exatamente. Isso por exemplo, na poesia. Então, eu fui assistir uma vez um sermão de prova de um desses bem fundamentalistas e tal. E ele pregou Isaías capítulo 1, versículo 2, ele ficou só no versículo 2. E ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor vai falar. Só esse versículo ele baseou seu sermão e falou sobre o Deus que se revela proposicionalmente. Pregou teologia sistemática do início ao fim e foi aprovado e muito elogiado. Mas não observou a literatura do texto. O texto era um oráculo de juízo. Se você continuar a leitura, o que é que o Senhor vai falar? Ele vai acusar o seu povo. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não conhece, o meu povo não tem entendimento. Ele violou completamente o texto bíblico. Né? Muito Mas bom, mas não é exegese, né? sem exegese nenhuma, sem olhar a literatura do texto, como o Anderson falou. Ele pregou um negócio completamente sem propósito. Né? A gente Mas, é reformada, pegada das escrituras, aí faz uma exegese toda torta e é aplaudido. mas, de novo, graças a Deus não foi meu aluno, tá? O cara não foi meu aluno, não. Foi formado em outro seminário da IPB. Não vou dizer qual. Mas, e não é aquele que vocês estão pensando, não. Mas, então, ele não olhou o texto. Não olhou o texto. Simplesmente não olhou o texto. Ok? Então, tem que olhar a literatura também. Mas não entrega na sua exegese, né?
Não entrega na sua exegese. Se eles não querem, não entrega. Você tem que ser muito pragmático, viu, queridos? Tem que ser pragmático. Infelizmente, tem hora que você tem que falar, bom, eles não querem, não vou fazer. Tem que ser pragmático. Beleza, mais alguma Depois de dúvida? Não quero ordenado, pode fazer, né? Aí faz o que quiser depois de ordenado. Mais ou menos, né, Guilherme? Tô brincando, professor, tô brincando. A gente tem, eu tenho limites, eu sou reformado. Gente, quando eu falo isso, eu não quero dizer que eu não sou reformado, claro que sou. Eu não quero dizer que eu não creia no Deus que se revela proposicionalmente, eu creio, tanto é que eu prego as Escrituras. Se eu não cresce, eu não pregava. Eu só estou dizendo que você tem que respeitar o texto, né? Ok? Tem que respeitar o texto. Há outros textos que ele poderia usar para defender essa posição. Não esse que ele usou. Isaías 1, versículo 2. Então, diria o Talvez meu para professor, seguir isso. meu professor de teologia sistemática diria para ele, e criticaria também, mesmo ele sendo bem, você fez o sermão certo no texto errado. Ele concordaria com a pregação ipsis literis do aluno, mas a partir daquele texto, jamais. Um esfrega com classe, né? Você fez É. certo. Não, meu professor de teologia sistemática, ele dizia, sim, você pode fazer sermões de teologia sistemática. Eu, pessoalmente, não faço, mas ele defendia que você podia, mas tinha que ser a partir do texto correto. Não forçar o texto a dizer o que você queria dizer. Tá certo? Então, ele criticaria, como eu vi ele criticando alguns sermões, você fez o sermão certo no texto errado. Você disse tudo certo, conforme a nossa teologia. Então, do ponto de vista teológico sistemático, você falou tudo certo. Tudo que cremos. Porém, o texto foi só um pretexto para você falar o que você queria dizer. Você não pregou o texto. Certo? Bom, mais dúvidas para a gente poder encerrar e eu não tomar muito tempo de vocês. E me perdoem por eu tomar tempo. Na verdade, eu tento fazer o melhor para vocês entenderem. Se está ficando longo, me perdoem mesmo, tá? Nenhuma dúvida? Beleza, só combinar agora para a gente encerrar. Semana que vem, e mais a primeira semana pós a semana sabática, nós vamos trabalhar, então, semana que vem, que é dia 13, mais dia 24, mais dia 27, 13 e 27, nós vamos trabalhar com os textos de vocês. Então, vocês devem trabalhar até aqui e me trazendo suas dúvidas quanto ao texto de vocês. Nós vamos trabalhar aqueles textos que os grupos escolheram, até notas de tradução, porque é a primeira parte que vocês têm que me entregar, e terá 2 semanas para a gente ir tirando dúvidas, só isso. Então, nós vamos trabalhar na aula, não vai ter aula gravada, para vocês terem tempo bastante para trabalhar. As leituras vocês devem ir fazendo, porque tem a ver com análise literária, que a gente vai ver depois disso, tá bom? Mas vocês, por isso que eu dei tempo longo para vocês, 3 semanas, vai ter até mais, porque eu tinha me esquecido da semana sabática, ao todo vão ser 4 semanas para fazer aquelas leituras todas lá, que são longas, eu reconheço, mas para a gente trabalhar a ideia da análise literária lá para frente. Por enquanto, eu quero ultimar os preparativos da primeira parte que vocês terão que me entregar da exegese, tá bom? Então, 2 semanas agora em que vocês devem ir trabalhando a exegese e me trazendo as dúvidas. Então, terça-feira que vem, no horário síncrono, haverá perguntas e respostas específicas quanto aos textos escolhidos para vocês, delimitação, crítica, análise gramático-sintática, pré-tradução, tradução final, notas de tradução. Tá bom? É isso. Combinado? Combinado, professor. Fechou, professor. Então, tá bom. Maravilha, queridos. Deus os abençoe. Boa semana.
que seja uma semana abençoada e nós nos encontraremos terça-feira que vem, então, com as dúvidas de vocês. Tá bom?